esquece, ó povo do Senhor, e aqui restabelece a santa união de amor. Com todos os que adoram o verdadeiro Deus e seus delitos choram, rumando para os céus, transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer unidos celebremos o autor da salvação. Oh, nunca desprezemos a eterna redenção. Por Cristo consumada na morte sobre a cruz, a vida afortunada, seu verbo nos conduz, transbordem de alegria teus lábios a cantar. No culto deste dia, a quem nos quer salvar. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez nos aproximamos do Teu altar e da Tua presença, buscando em Ti o perdão para todos os nossos pecados, diante do nosso arrependimento sincero e verdadeiro. Nada trazemos senão a nossa culpa, a nossa humildade e o pedido de perdão. Sabemos que no Teu grande amor Tu tens prazer em nos receber e também perdoar os nossos pecados e ainda orientar a nossa vida pelo poder do Espírito Santo, para que possamos buscar os Teus caminhos e andarmos na Tua luz. Recebe-nos neste culto e permite-nos encontrar esse caminho na palavra que Tu vais conceder a cada um de nós neste momento. Que o Teu Espírito Santo também nos motive a irmos ao encontro das outras pessoas com quem convivemos, com a disposição de acolher, amar e perdoar a todos. Nós pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Salmo número 148. Todos os que estão nos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor todos os seus anjos, todos os seus exércitos celestiais. Sol e lua, louvem o Senhor. Todas as estrelas brilhantes, louvem a Deus. Que os mais altos céus o louvem, e também as águas que estão acima do céu. Que todos eles louvem o Senhor, pois Ele deu uma ordem e eles foram criados. Ele mandou e foram firmados para sempre nos seus lugares. Eles não podem desobedecer. Louvem o Senhor, tudo o que existe na terra, monstros do mar e todas as profundezas do oceano. Louvem o Senhor, relâmpagos e chuva de pedras, neve e nuvens, e ventos fortes que obedecem à sua ordem. Louvem o Senhor, colinas e montanhas, florestas e árvores que dão frutas. Louvem o Senhor todos os animais, mansos e selvagens. Louvem o Senhor passarinhos e animais que se arrastam pelo chão. Louvem o Senhor, reis e todos os povos, governantes e todas as outras autoridades.
Louvem o Senhor, moços e moças, velhos e crianças. Que todos louvem a Deus o Senhor, porque Ele é superior a todos os outros deuses. A sua glória está acima da terra e do céu. Ele fez com que a sua nação ficasse cada vez mais forte, e por isso o louvam todos os seus servos fiéis, o povo de Israel, a quem Ele tanto ama. Aleluia! Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Louva ao Senhor, potentíssimo Rei das alturas. Canta minha alma, jubila com todas as criaturas. Vinde exultai, harpas saltérios tocai, gratos por tantas venturas. Louva ao Senhor, que com grande potência governa. Sobre as asas de águia te leva, morada paterna, que te mantém como melhor te convém. Sua bondade é tão terna. Louva ao Senhor por fazer-te assim maravilhoso, dando-te vida e saúde, é teu Pai muito bondoso. Pois na aflição Ele te dá proteção, sob suas asas gracioso. Louva ao Senhor, que abençoa-te visivelmente, chove amoroso do céu seus dons torrencialmente. Lembra-te bem, com seu amparo Ele vem, pois o Senhor é clemente. Louva, minha alma, ó Deus, louva o seu nome glorioso. O mundo canta louvores a Deus piedoso. És nossa luz, ó Rei celeste Jesus. Louva-te o povo ditoso. Chego agora então com o texto de Atos dos Apóstolos, agora no período pós-Páscoa. Esses textos de Atos eles vão substituir os textos do Antigo Testamento por uma série de domingos agora, que conta a narrativa da continuidade da história da igreja cristã depois da ressurreição, como é que os cristãos se organizaram depois da ressurreição de Cristo. Então o primeiro texto nesse sentido é o texto de Atos, capítulo 4, versículo 32 até o versículo 35, que diz assim: Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham.
Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Não havia entre eles nenhum necessitado, pois todos os que tinham terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com a sua necessidade. Esse é o texto, então, de Atos para esse momento do nosso culto de hoje. Olá comigo! Uma nova vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter, Jesus nesse nome a poder, tudo que era velho passou, nova. Vida me deu, no momento em que reviveu, a morte não pôde deter, Jesus nesse nome, sem poder, que era velho passou, nova criatura, comigo, me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou. Seu sangue há poder de perdoar e salvar. Uma palavra lhe basta para fé operar. Ele consola, ele cura, ele faz levantar. Só ele é Deus soberano, igual a ele não há. Me quebrou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. No seu sangue há poder de perdoar e salvar, uma palavra lhe basta para fé operar. Ele consola, ele cura, assim me quebrou como um vaso, me remodelou, me refez, a vida começou outra vez. Não sou eu quem vive, Jesus vive em mim. Eu quero amá-lo até o fim. Eu quero amá-lo até o fim. Chegando agora com o texto da epístola de hoje, que é de 1 João, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 2, onde a palavra diz assim: Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos.
É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos para que vocês estejam unidos conosco, assim como nós estamos unidos com o Pai e com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando, e não há verdade em nós. Mas, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dizemos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês, para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto, e Ele nos defende diante do Pai. Esse é o texto da epístola de hoje. Deus abençoe essa palavra para todos nós. Pela escuridão da noite.
Vamos compartilhar agora o texto do Evangelho do dia de hoje, que é de João, capítulo 20, versículo 19, que fala sobre a aparição de Jesus aos discípulos logo depois da Páscoa. Começaram os contatos agora de Jesus com seus discípulos e o texto vai dizer isso para nós. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida lhes mostrou as suas mãos e o seu lado, e eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados, mas se não perdoarem, eles não serão perdoados." Acontece que Tomé, um dos discípulos que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: "Nós vimos o Senhor." Ele respondeu: "Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se não puser a minha mão no lado dele, não vou crer." Uma semana depois, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos ali com as portas trancadas, e Tomé estava com eles. Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida disse a Tomé: "Veja aqui as minhas mãos e ponha o seu dedo nelas. Estenda a sua mão e ponha no meu lado. Pare de duvidar e creia." Então Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." "Você creu porque viu?" disse Jesus. "Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram." Jesus fez diante dos discípulos muitos outros milagres que não estão escritos nesse livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida por meio dele. Essa é a palavra do Evangelho de hoje. Agora nós vamos à confissão da nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, chega esse momento que nós podemos aí aprofundar um pouco o nosso olhar no cenário dos textos bíblicos que chegaram para vocês aí durante a semana e que vocês puderam se preparar para esse momento agora. Então a gente vai começar a abrir um pouquinho essa visão que os textos nos oferecem, qual é a mensagem que Deus tem preparado para nós hoje. Estamos aí no período pós-Páscoa, vivendo o primeiro final de semana dessa experiência do Cristo ressuscitado. E vamos encontrar, então, alguns convites, alguns desafios e algumas reflexões importantes que a história vai deixar para nós aí. Poderíamos dizer, então, nosso tema seria Vida que Segue, pós-Páscoa. E vamos adiante, né? Poderíamos falar sobre algo que afeta todas as pessoas e que afeta profundamente todas as pessoas. Dificilmente alguém passa por uma situação assim sem que seja abalado, sem que seja afetado. Falamos sobre perdas.
Qualquer tipo de perda nos abala. Nós não estamos humanamente preparados para lidar com perdas. Os discípulos de Jesus, eles se defrontaram foi com isso. A perda do seu amigo Jesus e do seu Salvador. Essa foi a perda registrada na Sexta-feira Santa. E os discípulos estavam nesse vácuo aí da Sexta-feira Santa, da ausência desse Cristo que se foi, e ainda não haviam notícias, haviam rumores, mas não havia notícias concretas de que ele estivesse vivo de novo. E os discípulos, por isso, estavam muito abalados naquele domingo. Eles se reuniram o primeiro dia depois que tudo aconteceu, que uma vez que sábado isso não era possível, não era permitido pela lei se reunirem, eles voltaram a se reunir no domingo e lá estavam eles trancados atrás das suas portas e janelas na casa onde eles costumavam se reunir. Estavam com medo, diz o texto bíblico, afetados pela perda do seu amigo Jesus, e eles estavam sofrendo por causa da perda. Assim como nós sofremos em função das nossas perdas também. Dores, medos e tristezas são os resultados das perdas quando elas nos afetam. E sem dúvida, a morte é uma das mais intensas, talvez mais cruéis perdas que a gente pode vivenciar, quando a gente perde alguém. E era isso que os discípulos estavam lá. Se a vida é o maior ganho, a morte é a maior perda. Diante da morte, nós sempre seremos perdedores por natureza, porque a nossa natureza humana, ela caminha sempre para dentro da morte. Nós nascemos para morrer e vamos sempre caminhando em direção à morte, todos. Esse é o destino da humanidade. Da morte não tem como fugir, da morte não tem como escapar. E com a morte nós não sabemos lidar. A morte impõe dor e tristeza e não tem como fugir disso. É diferente da saudade. A saudade você sente de alguma coisa que você vai poder ver de novo. A perda é algo que você não vai ter mais de volta. E a morte, ela tira a gente de cena. Nós não temos como voltar da morte. É assim que estava a situação colocada naquele domingo de Páscoa. Não tinha como voltar. Nunca ninguém tinha voltado ainda. E essa era a sensação de perda. E era com isso que os discípulos estavam tendo que lidar. A cruz estava vazia, ele não estava lá. O túmulo estava vazio, ele não estava lá. A perda estava confirmada, definitivamente confirmada. Esse vazio é o imperativo da morte, que arranca do convívio as pessoas que amamos e deixa o princípio da tristeza, do medo e da dor. Esse é o resultado da perda. A força da morte, ela é gerada pelo poder do pecado. É assim que a palavra de Deus coloca. Quando Deus anunciou lá para Adão e Eva no jardim, não coma, porque se comer, estará desobedecendo, e a desobediência trará que certamente morrerás. É o resultado da desobediência, é o poder do pecado. E todos nós somos pecadores, por natureza. Independente de atos morais falhos cometidos ou não, nascemos como pecadores e existimos como pecadores. Portanto, somos, por natureza, perdedores. A morte sempre vencerá sobre nós. Por isso, lidamos com a morte, de certa forma, temerosos, amedrontados e entristecidos. É o maior desafio que nós temos na nossa existência, lidar com a morte. Com a morte das pessoas que amamos e talvez com a nossa própria morte. Era isto que estava no cenário desses discípulos e fazia com que eles trancassem as suas portas, trancassem as suas janelas. Eles não conseguiam enxergar nada além disso. Eles não conseguiam ver nada além disso. E é isso que nós chamamos de luto. Quando uma pessoa está de luto, é quando uma pessoa está impossibilitada de enxergar qualquer outra coisa a não ser a sua perda e a sua dor.
E por isso que é tão necessário ser respeitoso com uma pessoa quando ela está de luto, quando ela tem as suas perdas. Por isso é tão importante considerar a dor da outra pessoa e jamais banalizar que é só mais um que morreu. Porque sempre aquele que perde sofre e sofre dores que nós não conseguimos mensurar. Assim estavam os discípulos quando se viram sem Jesus. Essa é a causa do quadro dramático desses discípulos trancados lá dentro daquela casa. Como nós nos vemos trancados dentro do pecado também, sem alternativa. Desde a queda do jardim do Éden, o ser humano vem trancado dentro de um quadro de condenação e pecado. E é exatamente isto que vai ser removido na Páscoa. Haveria uma mudança desse quadro, até então não conhecida. E é Isaías, no capítulo 53, ele vai nos falar sobre o que vai acontecer com este Cristo que morre e que leva sobre si o peso dos nossos próprios pecados. E ele diz assim: ele se fez carne, se fez gente e habitou entre nós. Sofreu pelas nossas dores, levou sobre si as nossas ansiedades, suportou dores e sofrimentos sem fim. Foi castigado por causa das nossas maldades, sofreu o castigo que nós merecíamos, e assim os nossos pecados foram perdoados. Isto foi o que Isaías anteviu quando teve a revelação de Deus a respeito do Messias. E ele descreve o Messias como esse que vem para quebrar aquilo que era a nossa própria condenação, para quebrar o peso da condenação e da culpa e levar sobre si. Quando Jesus apareceu pela primeira vez depois da sua ressurreição para os discípulos, ele tratou disso com os discípulos. Ele veio direto sobre esse assunto. Então Jesus entrou na casa e disse para os discípulos que a paz esteja com vocês. Aí começa a restauração. Esse é o ponto que Jesus quer tratar com os discípulos. As perdas precisavam ser restauradas e a paz de Deus é que restaura essas perdas. O shalom de Deus é que restaura. Essa palavra usada por Jesus, shalom para vocês, traz para os discípulos o poder de Deus para que eles possam se reorganizar a partir das suas perdas e poder se animar de novo. E assim Jesus acolhe na paz dele os discípulos e cuida das dores e das perdas e das tristezas deles. E é isso que Jesus continua fazendo até hoje com cada um de nós. Quando nós estamos envolvidos em perdas, quando nós estamos envolvidos em tristezas, em ansiedades, em angústias, nós esperamos pela presença de Jesus e nós pedimos a presença de Jesus e Ele entra na nossa vida como Ele entrou naquela casa junto com aqueles discípulos e traz a paz de Deus para nós e restaura para nós as nossas perdas. Diante da morte, todos somos perdedores, mas não apenas a morte. Existem muitas outras situações da nossa vida que nos remetem a sensações de perdas, de tristezas e de sofrimentos. E Jesus, Ele cuida de todo esse contexto, que para nós muitas vezes é complicado de lidar, e traz para toda a dimensão da nossa vida um convite para a nova vida. É isso que é a Páscoa, é a ressurreição de Cristo. É tirar daquilo que nós não conseguíamos sair e reverter para um quadro que só Deus pode nos colocar, o quadro da vida. E é isso que Deus oferece para nós. Agora sim, nós estamos numa outra dimensão. Os discípulos passaram para uma outra dimensão, a dimensão da vida, a dimensão não da perda, mas do ganho, da segurança, não da tristeza, mas da alegria. E a presença de Jesus que faz essa passagem. A vida passa a ser o maior ganho dos discípulos e para nós também.
quando nós estamos com Cristo, quando nós sintonizamos a nossa vida com Cristo, nós estamos no caminho dos maiores ganhos e não das maiores perdas. E é isso que João, no texto da epístola de hoje, nos convida a pensar. No capítulo 1 de 1 João, quando ele diz assim, ele enfatiza, né, esse assunto: nós conhecemos a palavra da vida. Remete àquele texto que o evangelista, o João, escreve no início dos evangelhos: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra se fez gente e habitou entre nós. Que palavra era esta? É aquela palavra da criação que Deus disse: haja, e as coisas começaram a aparecer. Deus criou pela palavra. Esta palavra é Jesus Cristo encarnado. E João fala: nós vimos essa palavra, nós estivemos com essa palavra, nós tocamos essa palavra, nós conversamos com essa palavra. Está falando de Cristo. Essa é a palavra viva e se fez carne e habitou entre nós. Então, sempre que nós estivermos conectados com Jesus, nós vamos estar conectados à fonte da vida, à fonte da criação, à fonte de tudo aquilo que existe. Como disse João, nós ouvimos a palavra, nós vimos a palavra, nós tocamos com as nossas mãos a palavra, nós falamos essa palavra e enunciamos essa palavra. A vida externa que estava com o Pai foi revelada para nós. É isso que João escreve ali nesse primeiro capítulo da sua carta. Esta é a palavra da vida eterna. Esta é a palavra da Páscoa, da vida que foi inaugurada no túmulo vazio. E era isso que os discípulos estavam precisando. É isso que nós precisamos. É isso que o mundo de hoje precisa, se conectar com esta fonte de vida, que é a vida que só Deus pode nos dar. Essa é a vida melhor, a vida eterna. Então, se por um lado nós temos grandes dificuldades de, por natureza, lidarmos com a morte, agora, pelo poder do Espírito, nós estamos habilitados para lidar com a vida. Deus nos conectou a uma nova dimensão de vida. Já não tem mais poder sobre nós o pecado, porque vivemos debaixo da graça de Deus. Ainda pecamos, mas temos perdão. Se alguém pecar, peça perdão, é isso que João está dizendo. É melhor não pecar, mas se pecar, não se desespera. Volta para Cristo e pede perdão, porque Ele vai te acolher. E aqueles discípulos se sentiram assim acolhidos pelo Pai. Esta é a vida da Páscoa. Este foi o primeiro encontro com o Cristo ressuscitado. E é isso que Ele trouxe de volta para eles. Essa restauração. A vida a que nós estamos conectados pela nossa fé é esta vida. Esta é a vida que vem da cruz vazia e do túmulo vazio. Nós não perdemos, nós ganhamos. Fomos vitoriosos e somos vitoriosos com Cristo ressuscitado. Agora nós estamos, o João diz isso para nós, agora nós estamos na luz. Deus é a nossa luz e em Deus não há escuridão. Lá no versículo 7 ele diz: se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros e o sangue de Cristo nos limpa de todo o pecado. Esta é a dimensão da nova vida. Precisamos então agora abrir as nossas portas e abrir as nossas janelas. Como os discípulos estavam trancados e conseguiram abrir as portas, conseguiram abrir as janelas, para que esta vida que está em nós possa ser difundida, para que a luz de Deus possa entrar para dentro da nossa vida pela porta aberta e pela janela aberta, e por essa mesma porta e janela aberta a luz possa voltar para o mundo. Ou seja, de nós recebermos a luz de Cristo e refletirmos a luz de Cristo dentro do mundo. E aí sim, todos os nossos problemas que nos mantêm trancados, todas as nossas culpas que nos mantêm trancados, todos os nossos pecados que nos mantêm trancados, todas as nossas escuridões que nos mantêm presos a medos e a perdas, estarão sem poder, porque nós estaremos no poder da luz de Deus. Os pecados não nos manterão cativos, nem os medos, nem as inseguranças, nem as tristezas, nem as perdas, porque nós temos a vida que Deus nos comunica. Nascemos sim
escravos do pecado, mas fomos libertados. Temos a nossa natureza humana que ainda carrega a sombra do pecado, mas em nós existe a vida que Deus inaugurou para nós. Foi para quebrar o poder do pecado que Cristo saiu da cruz e abriu o túmulo e viveu de novo. E assim nós podemos viver hoje nessa paz. E essa é a palavra de Cristo, que a paz esteja com vocês. Que não haja mais conflito, que não haja mais medo, que não haja mais tristeza, que não haja mais inquietação, que haja paz. É isso que eu trago para vocês nessa nova vida. Paz é o shalom de Deus, é a presença de Deus, a presença restauradora e renovadora. Isso quer dizer shalom. E é exatamente o que João ele vai concluir dizendo para nós assim: se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ou seja, Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Mas, se dizemos que não temos pecado, então a mensagem de Deus não está em nós. Esse é o caminho da vida. A Páscoa é o nosso encontro com esta paz, deste Cristo que nos permite viver em segurança em relação à nossa própria morte e a vida que Ele traz para cada um de nós. Assim, nós poderemos nos entregar a este Cristo como os discípulos se entregaram e experimentar essa vida e essa paz. E essa é a continuidade da Páscoa. A vida segue, a Páscoa está aí. Então, vamos em frente, na paz do Senhor. Amém. Conosco fica, ó Deus, a noite vem, as trevas crescem, ei Senhor, convém que nos socorra a tua proteção. Ó, vem fazer conosco habitação. Conosco vem o nosso fim mortal, desaparece o gozo terreal, mudança vem em tudo e corrupção, conosco faz eterna habitação. Vem revelar-te a nós, Jesus Senhor, divino Mestre, Rei e bom Pastor, ó guia forte, amparo em tentação. Vem fazer conosco habitação. Presente estás nas trevas ou na luz, não há perigo andando com Jesus, medo e pavor jamais existirão, onde meu Deus fizer habitação. Ó morte, os teus poderes vão findar, em Cristo santos vão ressuscitar, no reino além não há perturbação, senão com Deus ditosa habitação.
Vamos lá chamar os nossos aniversariantes para dar um abraço? Vamos lá então. Dia 7 de abril, a Nadine Piegas, né? Mais um ano de vida aí. Dia 9 de abril, o Mauro Albrecht. Também a Sônia Santos. E também o Daniel Mendes Ribeiro. No dia 10 de abril, Dona Maria Pospil. Dia 11 de abril, a Cleusa Eberhardt. E esses são os nossos aniversariantes aí da semana. Para vocês, então, o nosso carinho, nosso afeto, nosso abraço. Desejo que Deus esteja sempre na vida de vocês, abençoando, iluminando, protegendo, guardando, orientando, para que vocês encontrem felicidades, alegrias e tenham muitos anos de vida. Também nós queremos incluir nesse momento a Silvana e o Alceu. São nossos irmãos aqui da comunidade. A Silvana perdeu a mãe essa semana, passou por uma situação de Covid e acabou não resistindo, né? O tratamento não chegou a tempo de poder preservar a vida e acabou se despedindo então da família. E nós estamos então com vocês, Alceu e Silvana, estendendo a vocês o nosso abraço da comunhão, orando por vocês e pedindo que Deus traga consolação para cada um de vocês e possa trazer a presença dos seus anjos para acolhê-los da sua bondade, para confortá-los e para dar para vocês a esperança da vida que se renova através da Páscoa. Assim também nós lembramos o Cristo ressuscitado, sabemos que a sua mãe está nesta vida do Cristo ressuscitado, festejando alegremente com Ele no céu. Para nós fica ainda um momento de dor e nós temos a certeza que desta dor também Deus cuidará. Da mesma forma como acolheu a mãe, acolhe também aqui vocês que permanecem aqui nessa tristeza e nesse sentimento de perda que a gente tem. Então que Deus esteja com vocês e os acolha. O seu, a Silvana e a Júlia também. Muito bem, nós também queremos incluir na nossa oração uma pessoa da relação do Wagner, que é uma senhora também que está em situação de Covid e com bastante agravamento de outros quadros que já vem agravando junto. Pedimos também que Deus esteja lá, protegendo e abençoando essa senhora, trazendo para ela uma melhor qualidade de vida, bom atendimento e bons cuidados médicos. Que Deus esteja presente lá também na família, abençoando os familiares para que todos possam ser apoio importante nesse momento. E a todos os demais, né, que nós temos aí muitas informações de tantas pessoas, amigos, parentes, vizinhos, sempre tem alguém que alguém que está passando pela situação do Covid. Nós sabemos o quanto que isso é desgastante. Ainda estamos em situação de muita vulnerabilidade e pedimos que Deus cuide de todas as nossas necessidades e fragilidades em relação a essa doença e nos mantenha em saúde. Então, oramos agora ao nosso Deus e Pai Celestial. Nosso Deus e Pai Celeste, nós te agradecemos pela paz, pelo amor com que Tu vens a cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre todos nós. Te agradecemos pelo cuidado na vida dos nossos irmãos aniversariantes, por teres acompanhado a cada um deles até aqui, permitindo que pudessem desfrutar da Tua paz, do Teu amor e desfrutar da vida que Tu trazes a cada um de nós através do Cristo ressuscitado. Te agradecemos por todas as bênçãos, por todas as conquistas, por todas as superações, por terem passado pelas dificuldades, sempre abençoados por Ti. Pedimos que Tu estendas a Tua mão e permita que esses nossos irmãos sigam firmados no Teu caminho e abençoados por Ti, e que tenham muitas felicidades e muitos anos de vida. Também, ó Deus, nós Te agradecemos por teres cuidado da Silvana, do Alceu, da família toda, nesse momento de perdas que trazem tanta tristeza, que trazem tantas dificuldades para a família. Te agradecemos pela vida dessa Tua filha, a quem Tu recolheste no descanso eterno. Te agradecemos por tudo que a família pôde desfrutar no convívio com ela, pelas alegrias, pelos momentos de realização, que
que foi possível construir com a mãe, com a sogra, com a avó, que agora se foi. Pedimos a Deus que, assim como tu a acolheste no descanso eterno, acolha também a família que fica para o lado de cá, aguardando para o reencontro da ressurreição e da vida eterna. Cuida, ó Deus, de todas as pessoas que estão lidando com a doença da Covid, que possam, com a tua ajuda, ir encontrando forças para superar essas dificuldades que a doença está impondo. Pedimos que dês aos médicos paciência, aos enfermeiros também sabedoria e aos familiares disposição para apoiarem aqueles que passam pelas dificuldades maiores no enfrentamento da doença. Tudo isso, ó Deus, nós entregamos nas tuas mãos, na certeza de sermos por ti ouvidos e atendidos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.